Boa noite, irmãs. A paz seja convosco. Tudo na bênção, na graça do Senhor Jesus. Muito frio aí, minhas irmãs. Como diz, é hora de pegar os cobertores, que tá frio. Mas glória a Deus, né, irmãs? Faz parte, né? Esse friozinho aí abençoado. Graças a Deus por todas as coisas, né? E que benção que nós estamos aí para mais um encontro, né, mais uma noite onde vamos ouvir a palavra do Senhor, onde eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez irá falar conosco, né, ministrar aos nossos corações. O tema de hoje é bênção, irmãs, né, talvez vai despertar algo em nós que talvez está querendo se apagar, ou que nessa noite o Espírito Santo possa estar acrescentando sobre as nossas vidas, amém? Quero dar uma boas-vindas a todas as irmãs que estão aqui, né? Sejam todas bem-vindas, né? Se você chegou aqui nesse encontro hoje, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar para você ouvir uma palavra e ser ministrada por ele nessa noite. Amém? Vamos estar orando neste momento, entregando ao Senhor esse nosso encontro, né? Pedindo ao Espírito Santo que possa falar aos nossos corações aquilo que nessa noite nós precisamos ouvir. Amém? Então, feche os teus olhos, né? Leve o teu pensamento ao Senhor. Não sei como que foi o teu dia hoje, né? Eu não sei como que está o teu coração nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, né? Quando nós nos reunimos para esse encontro, eu tenho certeza que ele já preparou tudo para que a gente pudesse estar aqui. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, nesta hora te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, agradecer, ó Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigado, meu Deus querido, pela vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelos livramentos que neste dia, Senhor, o Senhor concedeu, Pai. Obrigado, Senhor, por liberar o teu favor sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Quero, Senhor, agradecer a Ti por esta porta que o Senhor tem aberto para a pregação da Tua palavra todas as quintas-feiras, Pai. Assim como eu agradeço cada mulher, cada igreja, cada família, Senhor, que aqui está representada nesse encontro, Senhor. Essas mulheres, ó Deus, que são bênçãos, ó Pai, para a minha vida, como também são uma bênção do Senhor para esta geração. E nós louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, semana após semana, Pai. E cremos, ó Deus, que o Senhor está produzindo em nós muito mais, Senhor, do que conhecimento, do que aprendizado, mas sim, Senhor, maturidade espiritual, Senhor, a fim de que nós possamos, Senhor, ainda mais avançar na Tua presença. Por isso, nesta hora, Senhor, eu entrego este encontro mais uma vez em Tuas mãos. Que o Senhor Espírito Santo fique à vontade neste lugar. Que o Senhor tenha liberdade em nossos corações para ministrar sobre nós nesta hora, Senhor. Que o Senhor coloque, Senhor, sobre os meus lábios as palavras certas e que aquilo que não for, ó Deus, para ser falado nessa noite, que o Senhor não me permita falar, Senhor. Mas que o Senhor tenha total controle, meu Deus, de tudo que nessa noite será falado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãs, estamos ainda caminhando nos dons espirituais, né? Os dons espirituais são 9. Nós já trabalhamos aí o dom de línguas, variedade de línguas. Vou só liberar aqui. Trabalhamos discernimento, operações de milagres, e hoje nós vamos trabalhar aí o dom da fé, né? Trabalhamos interpretação de línguas também, né? Então, hoje nós vamos trabalhar o dom da fé. E eu quero que as irmãs abram lá no nosso texto base, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A do versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A. A palavra do Senhor nos diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Vamos parar aqui. Amém?
e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Então, como nós temos aí aprendido, né, durante esse estudo dos dons, todos os dons, eles são dados pelo Espírito Santo com uma finalidade, a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E a fé também é um dom espiritual. Eu coloquei aqui uma consideração, né, do que é fé. É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando a edificação da igreja. Então, a fé também é um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo. Mas a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo para entender, porque existem vários níveis de fé. Então, nós vamos entender o que é a fé que as pessoas dizem que tem e o que é a fé dentro de um dom espiritual. Amém? Irmãs, quero que vocês abram agora no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Ainda estamos dentro aqui da definição de fé. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Dentro desse versículo aqui, o autor aos Hebreus vai dar para nós 3 definições de fé. Primeiro, a fé é um firme fundamento, ou seja, fé consiste na nossa confiança plena em Deus. Né? Fé é confiarmos que Deus é capaz de fazer todas as coisas, que nada é impossível para Deus. Então, quando diz que a fé é um firme fundamento, ou seja, ela é a nossa confiança que tudo é possível para Deus. E o texto continua dizendo que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Das coisas que se tem esperança para alcançar. Ou seja, a fé em Jesus traz dentro de nós expectativas daquilo que Deus pode produzir. Porque a fé, irmãs, não é algo natural. A fé é algo espiritual. Acreditarmos nas coisas quando elas existem não é fé. Acreditarmos no impossível, isso é fé. Então, ela é a esperança daquilo que não existe, mas que nós cremos, nós esperamos que vai acontecer. Que de acordo com a vontade do Senhor, que de acordo com o plano do Senhor, vai acontecer. Amém? Mas o texto também diz que ela é a prova, ou seja, é uma convicção que eu tenho antes de alcançar o milagre. Porque ela é a prova daquilo que não se vê. Então, como que eu vou entender a fé? A fé não é palpável. A fé é espiritual. Mas, por exemplo, eu sempre gosto de dar essa ilustração quando eu falo de fé. Pense em fé dessa maneira. Você vai dar um passo, porém sem ter o chão. Isso é fé. Você vai dar o passo, você não está vendo o chão, mas você crê pela fé que o chão vai existir, que você não vai afundar, que você não vai cair num buraco, que Deus vai dar para você ali o caminho para você percorrer. Então, isso é fé. Às vezes nós confundimos, né, a fé, ou às vezes baseamos a fé naquilo que a gente crê, naquilo que a gente pode conseguir, naquilo que é possível para nós. Isso não é fé. A fé é aquilo que não existe, mas que nós cremos que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Amém? Agora nós vamos definir um pouquinho as características da fé, né? A primeira delas é a fé natural. A fé natural, todo ser humano tem ela, seja crente ou não crente. O que é a fé natural? Por exemplo, hoje eu saí de casa e eu ia chegar no meu trabalho às 1h20 da tarde.
A minha fé natural diz que eu ia chegar no trabalho às 1h20 da tarde. Outro exemplo de fé natural. A pessoa que joga lá na Mega Sena, na loteria, é uma fé natural. Ela tem uma expectativa que ela vai ganhar aquele jogo, por isso que ela está jogando, por isso que ela está ali tentando, né, a sua sorte. Isso é um exemplo de uma fé natural. Outro exemplo de fé natural, um time de futebol jogando e eu estou lá na torcida pelo meu time. Isso é um outro exemplo de uma fé natural. E a fé natural não tem nada a ver com o Senhor, isso é do ser humano. Todo ser humano tem, seja crente ou não crente. Aí nós vamos ter aqui a fé para a salvação, né? Por exemplo, nós, quando ouvimos falar de Jesus, tivemos que ter a fé aonde nos levou a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos fez aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A fé para a salvação é aquela que faz a gente crer em Jesus e onde nós estamos trilhando a nossa caminhada de fé. Amém? Até aqui tudo bem, irmãs? Se eu tiver muito rápido, aí vocês falam devagar. E o terceiro tipo de fé é a fé como um dom espiritual. Esse terceiro tipo aqui, irmãs, é onde o texto do apóstolo Paulo vai dizer, e a uns a fé. Quem tem esse dom de fé é aquela pessoa que ela não duvida nunca. Ela crê 100%, independente da situação, independente do tempo que ela esteja vivendo, ela crê sem duvidar. Isso é o dom espiritual. Amém? Aqui, irmãs, dentro desses três tipos, né? Sabemos que existem pessoas, por exemplo, ela aceitou a Jesus, ela está caminhando, né? Ela ouve a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, essa pessoa está caminhando num ambiente de fé. Ah, acho que eu liberei aqui. Está caminhando num ambiente de fé. Mas, às vezes, irmãs, lá chega uma pessoa que está enferma e pede oração. A minha fé, se ela é só ali para salvação, se é só para, né, para eu estar caminhando com Jesus, às vezes a pessoa vem pedir uma oração por cura, eu vou lá e vou orar por ela e vou dizer assim, seja curada, mas se Deus quiser, né, se Deus quiser, Ele faz esse milagre. Essa pessoa ainda, ela está numa fé ali de uma caminhada só para salvação, de uma caminhada só para ela viver com Jesus, mas ela não tem esse dom que faz ela orar pela pessoa e dizer, em nome de Jesus, receba a cura. Porque uma palavra do Senhor já foi liberada dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles, né, serão curados. Ou seja, quando a pessoa ainda ela está na fé ali só para, vamos dizer, salvação, ela ainda tem dúvida que o Senhor pode fazer, né? Ela ainda se aflige, né? Será que Deus vai fazer? E se eu falo e vai que Deus não opera? Ainda não é um dom. É só a fé, ela crê em Jesus, ela está indo para o céu, ela crê na palavra do Senhor, ela tem fé para crer, né, nos milagres de Jesus, mas quando precisa ela exercitar aquela fé, muitas vezes ela não consegue. Amém? Aqui, irmãs, agora eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Irmãs, como os outros dons, a mesma coisa é o dom da fé. O que vai nos fazer ter uma medida maior de fé é o nosso relacionamento com Deus.
À medida que nós caminhamos mais com o Senhor, isso vai aumentar o nosso nível de fé e confiança em Deus, né? E o texto aqui deixa muito claro ao dizer que existe uma medida de fé para cada pessoa. Tem pessoas que às vezes nós vamos conversar e é aquela pessoa que ela tem fé, ela conta o testemunho, ela é uma pessoa de oração, ela acredita no poder sobrenatural, e tem pessoas que elas são mais duvidosas, né? Ela fala, não sei, vai que, né? Será que vai acontecer? Mas o dia que, às vezes, o Senhor libera uma palavra de vitória, de bênção, às vezes a pessoa, né, sai ali naquela convicção, sai ali naquele momento, eu tô crendo, mas ela vai passar pela dificuldade, ela já perdeu a fé na dificuldade, né? Ou seja, a fé dela ainda não chegou a ser um dom espiritual, porque ela ainda está gerando dúvida no coração, né? Ainda está faltando a confiança, ou seja, há uma medida de fé, né? Quanto mais convivemos com o Senhor, mais a nossa fé vai ser aumentada. Eu lembro quando eu casei com o Júnior, né? Que ele sempre tinha um ditado, dizia assim, Su, a fé, não acredito muito nesse jeito que você fala, né? Daqui a pouco eu compartilho alguns testemunhos, né? Mas eu falo assim, Deus vai fazer, então vamos dar o nosso primeiro passo, que Deus vai fazer. Já ele dizia assim, não, mas nós temos que calcular se nós vamos conseguir fazer, né? Nós vamos ter que prestar atenção se a gente vai ter recurso para fazer isso. Hoje, né, o Espírito Santo já trabalhou isso nele, hoje já está vivendo uma fé diferente, né? Mas são as medidas diferentes que o Senhor vai dando, quando mais nós vamos caminhando com ele, mais ele vai operando, né? Aí hoje, graças a Deus, o Senhor já acrescentou mais um nível ali, né? Porque assim, irmãos, dizer que nós temos fé, mas a gente querer basear a fé naquilo que é ainda da nossa força, não é total confiança em Deus, né? Porque naquilo que eu e você ainda podemos fazer algo, isso não significa total confiança em Deus. Total confiança em Deus é saber que você não pode, você não tem, você não consegue, mas você crê que Ele vai fazer, né? É a mesma coisa você dizer assim, estou passando uma dificuldade, né? Mas você tem o recurso do banco, você tem o recurso de emprestar o dinheiro de alguém, você tem o recurso de emprestar um dinheiro no banco, isso ainda é natural. Então, são teus recursos. Agora, quando você não tem dinheiro, não tem uma porta de banco aberta, não tem de onde você tirar o dinheiro, não tem um trabalho que você possa fazer, aí você está na total confiança de Deus, aí isso é fé. Porque aí você vai esperar o milagre sobrenatural de Deus acontecer. Você não sabe de onde vem, não sabe como que Deus vai agir, como que Deus vai trabalhar, da onde que vai ser liberado, mas vai vir, né? Eu lembro já várias vezes, né? Compartilhei aqui com as irmãs em alguns encontros, né? Quando bateram em nós lá no ano passado, em novembro, né? Irmãs, nós não tínhamos o dinheiro para arrumar o carro, né? Porque, assim, foram três danos, um atrás do outro, né? E quando deu a última batida, a gente se olhou com o Júnior falando, não tem dinheiro, né? Não sei de onde que a gente vai ter condição de arrumar o carro, né? Sei que, irmãs, apareceu o dinheiro em envelope aqui em casa, até compartilhei no encontro, né? Para as irmãs aqui. O Júnior tinha uma conta dele que ele não usava há fazia algum tempo. Quando ele foi ver, tinha um dinheiro naquela conta que deu para pagar o carro, né? A gente foi até viajar com a sobra do dinheiro, né? Mas foi algo que Deus fez. Não tinha, irmãs, né? A gente podia dizer assim, não, vamos emprestar de alguém, vamos, né, fazer a prestação, mas não, a gente estava na dependência do Senhor e Deus agiu, né? Quando nós confiamos no Senhor, Deus age. Né? Eu lembro assim que a gente não achava a porta, né,
porque precisou trocar a porta toda ali do lado do motorista, não achava a porta, né? Não achava e não achava, mas essa demora, na verdade, era Deus preparando o milagre, né? Era Deus preparando ali para chegar à porta no dia que tivesse o recurso para pagar, no dia que tivesse lá o latoeiro para fazer o serviço, né? Então, até mesmo nas circunstâncias adversas, nós podemos contemplar o Senhor agindo, o Senhor trabalhando. Mas aquele que está numa fé muito espiritual, numa fé realmente convicta no Senhor, ele não está vivendo nas circunstâncias, mas ele crê. Não sei da onde, não sei de que jeito, não sei de que forma, mas Deus vai prover, Deus vai trazer a existência. Amém? A fé, então, agora vamos entrar um pouquinho na fé como um dom espiritual. Quero ler com as irmãs lá em Mateus 21. Até aqui tudo bem, irmãs? Amém? Entendemos ali a diferença dos tipos de fé? Glória a Deus. Mateus 21. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Vamos ler o 22 também. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aleluia! Glória a Deus, né? Que fé é essa, irmãs? Isso aqui é uma fé sobrenatural, né? Não é uma fé só, como diz, para salvação, não é só a fé ali da gente ouvir a palavra, mas é uma fé sobrenatural. O que Jesus está dizendo? Olha, se você disser para o monte para que ele se mova, né? Para que ele se lance daqui, vai ser lançado, né? Vai se mover. Tem outro texto que fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e diremos a este monte, se mova, ele vai se mover. O que Jesus está dizendo para nós? Irmãs, há milagres que nós, às vezes, não recebemos porque falta para nós fé. Às vezes tem milagres que estão chegando pertinho, mas aí quando ele está chegando pertinho, nós duvidamos. E se nós duvidamos, isso anula a fé. Isso anula o trabalhar de Deus. Então, o Senhor está dizendo para cada uma de nós, você tem fé? Então, se você tem, declare essa fé, né? Ali no versículo 22, né? E tudo que pedirdes na oração, crendo. Tem ali algo importante para nós, ressaltando no versículo. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Né? O texto vai deixar esse crendo bem enfático aqui, porque não é só sobre orar, irmãs, é orar crendo, é orar confiando, é orar na convicção de que Deus vai operar, de que Deus vai fazer. Tem coisas que o Senhor muitas vezes já falou para nós, tem palavras que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, mas falta a gente ter fé, né? Às vezes nós vamos orar, mas a gente já ora duvidando. Ah, Deus, quem sabe? Se o Senhor quiser, né? Se o Senhor, né? Se não for da tua vontade também, Deus, eu vou entender. Você já orou duvidando, né? Ore crendo, né? Ah, pastora, mas eu não estou vendo. Pois é, isso é fé. Eu não está vendo mesmo, mas eu creio. Lembra do texto de Hebreus? Ela é fundamento, ela é esperança, ela é uma prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que Deus vai trazer a existência, que Deus vai liberar um milagre, que Deus vai fazer. Aqui, enquanto eu montava esse estudo, né, o Espírito Santo me levou lá atrás, quando eu recebi uma sentença do médico, né? Lá com os meus 15 anos, que o médico falou, nunca mais vai andar, né? Nunca mais. Da cintura para baixo, sem movimento nenhum. Tá aí a minha mãe,
que acompanhou tudo, né? E os irmãos da igreja ali onde eu congregava aqui em Ponta Grossa, né? Qual era a sentença do médico? Nunca mais vai andar, né? Não se mexia na cama, nem se virar de um lado para o outro, tanto é que tinha que ficar alguém 24 horas ali, né? Não tomava banho sozinha, não penteava o cabelo, não se arrumava sozinha, tinha que dar no colo do pai. E o médico disse, nunca mais, né? Não tem uma alternativa, não tem um tratamento, não resolve, né? Mas um dia, uma terça-feira, Deus envia 2 servas lá pela manhã na minha casa, né? Pastora Cida e a irmã Cristina. E essas irmãs entraram lá, Deus levou elas lá na nossa casa. E elas entraram dentro daquele quarto. Lembro até hoje, essa imagem nunca mais vou esquecer, né? Eu ali deitada naquela cama, e era bem numa época de frio, cheia de coberta, né? A irmã tirou a coberta e começaram a orar, e Deus usou aquela irmã para falar comigo naquela manhã, dizendo assim, hoje eu trago livramento para você. Só que elas terminaram de orar, irmãs, e eu fiquei na cama, eu não levantei na hora. Mas o Senhor liberou uma palavra dizendo, hoje. Passou o dia, quando foi 6:30 da tarde, chegou a irmãzinha Lourdes me visitar, e a irmãzinha Lourdes orou por mim. Quando a irmãzinha Lourdes saiu, era quase 7 horas da noite, eu pedi que a irmã que estava cuidando de mim chamasse o pai, que estava lá na sala, e falei, quando o pai chegou, eu falei assim, pai, eu quero andar. E ele falou, filha, onde que você quer? O pai leva você. Eu falei, não, pai, eu quero andar. Daí o pai me pegou no colo, me colocou no sofá da sala, para eu ter uma ideia, não sentava assim, né, irmã? Tinha que ficar os apoios do lado. E daí eu lembro, né, a gente nunca vai esquecer os milagres que Deus gerou na nossa vida, irmãos. Então eu lembro, assim, cada detalhe, né? E eu lembro que estava o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, uma irmã da igreja, estavam lá sentados na sala, todo mundo ficou olhando para mim, e eu dizia, pai, eu quero andar. E eu lembro que o pai me pegava assim nessa parte, né? Me colocava de pé, eu caía no sofá de novo. Me colocava de pé, eu caía no sofá de novo. Me colocava de pé, eu caía no sofá de novo. Aí nunca me esqueço, ele me pegou assim e começou a me arrastar na casa, né? E eu com os meus lábios falei, eu quero andar, né? Daqui a pouquinho, irmãs, o poder do Espírito Santo começou a entrar nas minhas pernas, né? Daqui a pouco eu estava andando tortinha, mas daqui a pouco eu comecei a andar perfeita, né? Daqui a pouco estava rolando no chão da casa e todo mundo glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E eu lembro que a gente foi correndo na igreja de a pé, né? Porque quando acontece um milagre, irmãos, na nossa vida, a gente quer ir glorificar o Senhor. E eu lembro, irmãos, que dava acho que uns 15 minutos de a pé a nossa casa da igreja e era culto de oração. E quando a gente estava chegando, fomos correndo, irmãos, correndo mesmo, né? Literalmente correndo na rua. Acho que quem passava dizia, meu Deus, esse é um bando de louco. Mas mal sabia eles que ali nós estávamos vivendo o milagre do Senhor. E quando a minha mãe chegou e falou assim, deixa que eu vou com o teu irmão na frente e a gente fala para o pastor antes que aconteceu e você vem com o pai depois, né? E o pastor nosso, na época, ele tinha o costume de orar, né, em volta da igreja, assim, no momento que os irmãos estavam orando ajoelhado, né? Ele saía fora da igreja orar na quadra, né? E quando ele estava orandinho, né? Foi bem na hora que a mãe chegou com o meu irmão, né? Quando ele viu a minha mãe com o irmão, tudo esbaforido de correr, emocionado, né? O pastor olhou e falou, meu Deus, a Sueli morreu, né? Para vocês entenderem, irmãos, o nível que estava, né? Daí eles não conseguiam falar direito, não, né? Deus operou o milagre. Daqui a pouco eu cheguei correndinho com o pai, né? E eu lembro quando eu entrei na igreja ali, foi um mover de Deus aquela noite, né? No final do culto ali, né? Eu lembro que ficamos depois, terminou o culto e a gente ficou com os irmãos lá louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, quando eu falava sobre fé,
me veio muito nítido essa experiência que eu tive sobre fé. O meu milagre não aconteceu na hora que a irmã liberou a palavra, mas aquilo ficou dentro de mim. Se Deus liberou uma palavra, ele vai agir. Não foi de manhã, mas foi 7 e pouco da noite que o Senhor me levantou e me colocou para andar de novo, né? Me colocou de pé. Então, quando eu comecei a declarar, eu vou andar, mesmo não tendo força na perna, mesmo não passava mais circulação, a perna gelada, roxa, né? Então, o que é impossível para o nosso Deus? Talvez se eu tivesse, irmãs, duvidado, né? Talvez nas primeiras vezes ali que o pai tivesse me levantado e eu caísse, falasse, realmente eu não vou andar. Talvez hoje eu não estaria aqui para contar esse testemunho para você, né? Mas eu acreditei no Deus de milagres, né? Esse ano está fazendo 19 anos que o Senhor me levantou da cama, né? E me colocou para andar de novo, né? Nunca mais, irmãs, nunca mais. Ando perfeitamente, né? Ninguém, como diz, quem não sabe do testemunho, olha, nem sabe daquilo que a gente passou, porque Deus deixou tudo perfeito para a glória do Senhor. Então, nessa noite, né, talvez há algo em você paralisando o milagre do Senhor, aquilo que Deus quer fazer. Talvez a gente, à medida que a gente vai caminhando, às vezes muito tempo na fé, né? Às vezes muito tempo na igreja, a gente vai, parece que se acostumando, né? Mas o Senhor quer trazer para nós um renovo da parte dele, né? Ativar isso de novo no nosso coração. Quando a carta lá em Apocalipse 2 fala, eu só tenho uma coisa contra você, que você deixou o primeiro amor, né? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, volta lá no teu primeiro amor, volta na fé que você tinha lá atrás, volta que não tinha diabo, não tinha mal, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada. Você estava na presença do Senhor, crendo, confiando, e aquilo te mantinha de pé. Então, hoje o Senhor quer ativar esta fé dentro de nós de novo, né? Não só essa fé natural, irmãos, mas essa fé realmente espiritual poderosa. Glória a Deus. Agora eu separei aqui, minhas irmãs, alguns exemplos bíblicos, né? Claro, falei já semana passada, vou falar hoje, são muitos exemplos, mas coloquei alguns, né, para que a gente possa entender esse dom da fé operando. Quero ler primeiro Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Mateus 8, 8. Diz assim: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Oh, glória a Deus, né? Que fé poderosa. Isso é um dom maravilhoso do Senhor, que esse homem está dizendo, Senhor Jesus, não precisa o Senhor ir lá tocar, não precisa o Senhor entrar na minha casa, só libera uma palavra, e o meu criado vai sarar. Irmãs, o que é isso? Uma fé sobrenatural. Ele está crendo que uma palavra de Jesus, não precisa um toque, é uma palavra, vai trazer cura sobre aquele servo, né? E realmente até Jesus vai elogiar o tamanho da fé desse homem, né? Como que está a nossa fé hoje? Às vezes nós estamos recebendo uma palavra
e a gente precisa receber outra palavra e precisa tocar e precisa pegar para a gente crer. Mas esse homem aqui está nos dando um ensinamento nessa noite, dizendo uma palavra liberada de Jesus, que eu acredite, que eu tenha fé, pode atrair o sobrenatural do Senhor. Pode atrair, né? Se você pegar aqui uma palavra, eu lembro do testemunho da irmã Luana, no primeiro seminário lá em Castro, né? Quando a irmã Josilda falou uma palavra no meio ali da palavra que ela estava dando, ela pegou aquela palavra e ela pôde gerar a Ana Júlia, que agora já fez até um aninho, né? Um aninho e pouco, né? Ela pegou uma palavra com fé e Deus realizou o milagre, né? Porque não é uma palavra da Sueli, mas é uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E uma palavra dele sendo liberado num coração que crê, pode mudar todas as coisas. Amém? Mais um exemplo, agora em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler o versículo 5, o 7 e o 8. Diz assim: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no seu ombro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disseste mais: Lança sobre as tuas costas a tua capa e segue-me. Aleluia! Né? Nós vamos ver aqui quando Pedro foi preso, a igreja se pôs a orar. E uma oração com tanta fé que Deus envia um anjo naquela prisão, arranca, né, as correntes, liberta Pedro daquela prisão de uma forma sobrenatural. Né? Aqui, irmãs, é mais um ensinamento, quando a igreja está orando em comum acordo e em fé, o sobrenatural de Deus acontece. Quando a igreja está orando unida em fé, o sobrenatural de Deus alcança lugares, liberta pessoas, faz com que o sobrenatural ele haja, né? Então, a oração com fé é uma convicção de que milagres do Senhor irão acontecer. Amém? Agora, um outro exemplo da palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Glória a Deus. Mais um exemplo aqui da fé, né? Do dom da fé operando. Gênesis 6, versículo 13 e 14, nos diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Aleluia! Irmãs, aqui nós vamos ver outro exemplo de fé. Esse dom de fé operando. Né? Noé, ele recebe uma palavra do Senhor, que no meio daquela geração que estava corrompida, Deus encontrou Noé. E Deus vai liberar uma palavra dizendo assim: construa uma arca. E ali Deus vai dar todas as instruções para que Noé construa a arca. Segundo, irmãs, alguns estudos, né? A gente não sabe exato, mas a gente subtende-se, né? Devido à idade que ele teve os filhos e a idade que ele entrou na arca, né? Que ele levou cerca de 120 anos para entrar na arca.
Não sabemos ao certo se ele demorou 120 anos para construir a arca, ou se ele construiu e aguardou esses 120 anos até uma ordem do Senhor. Mas o fato é que Noé creu de tal forma que durante todos os anos ele seguiu fiel àquilo que Deus falou para ele. Até o dia que Deus falou, Noé, entra na arca e vai chover. Choveu 40 dias, 40 noites. Nós vamos ver, irmãs, que Noé vai permanecer 1 ano e 1 mês na arca, esperando o agir de Deus em fé. Até que chega o dia que Deus diz, pode sair da arca e comecem, né, a frutificar, comecem a terra de novo, né, comece o mundo de novo. Se tem alguém, irmãs, na palavra do Senhor que é um exemplo de um homem de fé, é Noé, né? Porque receber uma palavra de Deus e agir naquela palavra com tanta convicção, não desanimar, não recuar, não voltar para trás, né? Quantas de nós, às vezes, recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma promessa do Senhor, mas na primeira dificuldade a gente já recua, né? Ou se demora um pouquinho de Deus fazer aquilo que ele prometeu para nós, a gente já desanima. Mas agora, olha esse homem, 120 anos para entrar na arca, construindo sobre uma palavra. Depois, 1 ano e 1 mês fechado numa arca, sendo direcionado pelo Senhor, sem saber para onde que estava indo, mas vivendo na confiança de Deus. Até que chegou o dia de sair e de começar a desfrutar de algo novo, né? Irmãs, isso é fé. Dizer que a gente tem fé, mas vive desanimado, vive duvidando, né? Vive recuando, não. A fé faz a gente crer no impossível. Faz a gente confiar. Eu não sei como que vai, né, ser construída essa arca, não tem arquitetura, não tem engenharia, não tem as ferramentas, não tem a tecnologia, mas tem o Deus no mundo, tem o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor da palavra. Então, eu digo para você, minha querida irmã, creia naquilo que o Senhor disse para você. Se Deus tem liberado palavras sobre a tua vida, tenha fé para acreditar que as coisas não agem pela nossa força, mas elas agem no sobrenatural de Deus, no sobrenatural do Senhor, né? No sobrenatural. Às vezes, irmãs, nós queremos, né? Eu quero viver experiências com o Senhor, mas nós não saímos do campo da dependência, né? Nós ficamos ali dependente do nosso dinheiro, dependente da nossa força, dependente do patrão, dependente do fulano, dependente do ciclano, mas Deus está dizendo, seja dependente de mim. Fui em banheiro agora, meu Deus do céu. Seja dependente de mim e deixe eu agir, deixe eu fazer, deixe eu trabalhar, né? Quantas sentenças que às vezes as pessoas recebem, né? E às vezes a pessoa se apoia naquela sentença, ela não olha para o Senhor, ela não olha para a palavra, ela não olha para o poder de Deus, mas ela recebeu aquela sentença e falou, é isso que vai ser. Ei, o Senhor nesta noite está dizendo, creia naquilo que eu já liberei para você. Olha, se nós temos maiores promessas do que essa, são 66 livros de palavras proféticas da palavra do Deus Todo-Poderoso. O que está faltando para nós, irmãs, talvez é mergulhar nessa palavra aqui, ó, para isso gerar fé dentro de nós, convicção dentro de nós. Se a gente ficar assistindo o jornal, ficar vendo as notícias da internet, ficar olhando a economia, ficar olhando o preço das coisas do mercado, dizer, daqui um dia não dá para nós tomar café mais. Ei, Deus está dizendo, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Porque Deus, para nos abençoar, não depende da economia, não depende do governo, não depende da política. Ele é Deus. Ele opera, ele traz a existência, ele só precisa de pessoas que creiam nele. Aleluia! Glória a Deus! Agora quero com as irmãs um texto de Daniel. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 6. Aleluia!
Mais um exemplo aí desse dom maravilhoso de fé em ação. Daniel capítulo 6, do versículo 16 ao 22, nos diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oh, glória a Deus, né? Aleluia! O que eu aprendo aqui, irmãs, sobre a fé de Daniel? Porque quando o rei, ele não podia mudar esse decreto, né? Mas, quando o rei lança Daniel lá, perceba que é o rei que diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Eita glória, né? É o rei ímpio testificando a fé de Daniel, dizendo: Daniel, eu não posso mudar esse decreto, mas o Deus que você serve, eu tenho certeza que ele vai te livrar, né? O que eu aprendo aqui, irmãs? Que tipo de fé que as pessoas estão vendo em nós? A fé que elas olham para nós e dizem assim: eu quero seguir a Jesus porque, olha, essa mulher só conta testemunho de milagre, né? Essa mulher serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E preste atenção, irmãs, que é o rei que no outro dia vai lá bem cedinho e vai dizer: Daniel, por acaso o teu Deus que você serve continuamente te livrou? E Daniel vai dizer: ó rei, o meu Deus me livrou, aleluia, né? Às vezes, irmãs, na nossa vida, na nossa caminhada, vai ter situações que vão querer lançar nós na cova dos leões. Mas o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos e com fé cremos, ele nos livrará. Ele operará o seu milagre sobrenatural sobre a nossa vida. Sobrenatural sobre nós. É essa fé que o Senhor quer ativar dentro de nós, irmãs, né? O Senhor quer nos usar, às vezes, para abençoar pessoas com essa fé extraordinária, né? Eu sempre digo aqui para as irmãs, aquilo que nós lemos na palavra do Senhor não ficou nesse tempo. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Jesus, ele é o mesmo. O que está mudando em nós é a nossa fé, é o nosso posicionamento. O que está faltando para nós é crer realmente que Deus é poderoso para fazer, para operar seus milagres. Glória a Deus. Quero ler mais um texto com as irmãs agora em Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Hebreus 11, 6. Aleluia. Agora aqui, irmãs. O que pode ser
um impedimento para esse dom de fé se manifestar na nossa vida. Olha o texto de Hebreus 11:6 que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que pode ser um empecilho para vivermos essa fé? A dúvida, a incredulidade. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãs, às vezes nós liberamos algo dizendo assim, eu creio, né? Deus vai fazer. Mas não é com os lábios, é com o coração. Porque às vezes o coração está cheio de dúvidas, de incertezas. E a dúvida faz com que essa fé não seja operante dentro de nós. Faz com que a gente não receba os milagres do Senhor. Faz com que isso não seja ativado dentro de nós. Vamos ler mais um texto agora em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra, né? Aqui está falando ali de pedir sabedoria ao Senhor, né? E o Senhor é aquele que nos dá essa sabedoria. Ali no versículo 6 vai dizer, mas peça não duvidando. E quero usar esse texto para falar também, né, sobre aquilo que muitas vezes nós queremos pedir para o Senhor. E o Senhor está usando esse texto para dizer, peça, mas peça não duvidando. Peça crendo, peça confiando, peça acreditando, né? A dúvida, irmãs, é um empecilho para a fé. É um empecilho para o dom da fé operar, né? Como nós vimos ali no texto de 1 Coríntios 12, né? Versículo 7, que fala que os dons, eles são para aquilo que for útil. Então, toda vez que houver uma intencionalidade, Deus vai nos usar nesse dom da fé. Porém, se houver dúvida dentro de nós, ele não vai se manifestar. A dúvida tem que ser mandada fora dentro do nosso coração, né? Quantas pessoas, né? Eu creio. Você crê? Você acredita que Deus pode fazer? Você acredita que Deus pode operar? Eu creio. Eu creio. Mas daqui a pouquinho a pessoa está só reclamando. No lábio dela é só falar da dificuldade. É só dizer que ela não pode, que ela não consegue. Então ela não creu. Ela está duvidosa. E quem duvida, como diz a palavra, né? É semelhante à onda do mar, que é levada ao vento e lançada de uma parte para outra, ou seja, aquele que duvida não chega em lugar nenhum. Ora anda para lá, ora anda para cá, ora crê, ora descrê, ora está firme, ora está vacilante. Irmãs, nós precisamos viver mais esta fé, viver mais esse sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. O Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas para uma utilidade. Quantas vezes, às vezes, chegam pessoas para nós pedindo oração, né? Seja pedindo por um milagre, pedindo por uma situação, a gente vai orar e diz, se for da vontade do Senhor, amém. Eita, na hora da gente exercer mais autoridade nesse dom da fé. Esses dias nós fomos dar um curso ali na cidade de Campo Largo, e eu ouvi um testemunho de uma irmã que impactou meu coração, né? Ela falou assim, olha, pastora, eles estavam fazendo o curso de capelania e ela tinha recebido um pedido de oração de uma pessoa que estava desenganada no hospital, estava ali para morrer já, e ela pediu que a família pediu que ela fosse lá fazer uma oração, né, por aquela pessoa. E ela na hora pensou, mas eu não tenho curso de capelania, não sou obreira, não tenho carteirinha de missionária, né?
mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E quando ela chegou no hospital e a secretária do hospital ali perguntou quem que ela tinha ido visitar, né? Ela contou, falou que era da igreja, tinha ido fazer uma visita. Daí a pessoa do hospital falou assim, mas você tem o curso de capelania? Ela falou, não tenho, mas eu vim em nome do Senhor Jesus. E quando ela falou assim, a secretária disse, então a senhora pode entrar. E ela entrou naquele lugar, era um quarto de isolamento, ela abriu a porta do quarto, estendeu as mãos e falou, eu vim em nome do Senhor Jesus, e eu declaro cura sobre a tua vida. Irmãos, ela não chegou lá dizendo assim, se tu quiseres, recolhe essa vida, faz a tua vontade. Não, ela liberou dizendo, Senhor, cura essa vida. Irmãos, o homem que estava para morrer saiu do hospital e estava para ir visitar a igreja para contar o testemunho, né? Já estava em casa, né? Mas quando a irmã disse, ela foi, eu vou em nome do Senhor Jesus. Ela já liberou uma palavra de autoridade, dizendo, eu não estou indo no meu nome, na minha força, estou indo em nome do Senhor. E o milagre aconteceu, né? E o milagre aconteceu, essa vida está ali hoje, né? E eu vi aquela irmã contando, né? Aquele dia eu falei assim, meu Deus, e quantas vezes o Senhor manda a gente fazer a obra, manda a gente orar por alguém, ou até mesmo orar por nós, a gente ora assim com aquela oração duvidando. Mas ela, quando ela disse, eu vou em nome do Senhor, a autoridade do céu desceu, a glória se abriu, o milagre desceu, né? Então, usa a tua fé nessa noite, né? Usa a tua fé. Qual é, talvez, a montanha, o impedimento, a dificuldade que você está encontrando na tua vida, que você não consegue exercitar essa fé? Hoje o Espírito Santo veio, através dessa palavra, dizendo, ei, arranca a dúvida, arranca a incredulidade, arranca a tua força e deixa eu fazer. Glória a Deus. Quero encerrar este estudo de hoje, né? Dizendo que o dom da fé, ele é concedido para ocasiões especiais, né? Quando Deus quer curar, quando Deus quer operar milagres, quando Deus quer alinhar, né, o céu com a terra, vai se manifestar esse dom da fé. Aqui, o dom da fé, ele gera uma atmosfera de fé que dá convicção que tudo é possível. O dom da fé impõe a certeza de que para Deus nada é impossível. Aleluia! Nada é impossível para o nosso Deus, né? Caminha com pessoas de fé, irmãos, vai andar num nível de fé. Agora, se você caminha com os duvidosos, até você fica meio duvidoso, né? O Senhor está dizendo para nós, caminhe com gente mais de fé, com gente que está na palavra. Eu lembro, nossa, irmãs, foi assim tão interessante que quando eu estava aqui nesse estudo, o Senhor foi trazendo tanta coisa no meu coração, parece que foi vindo um filme, né? Aí até brinquei com o Júnior, falei, olha, acho que esse dom já exerci ele algumas vezes na minha vida, né? Através do Espírito Santo. Lembro uma vez que a gente tinha os impactos evangelísticos aqui, né? Da Quadrangular, ia ter um impacto em União da Vitória. E eu lembro, irmãs, que não tinha, isso já faz alguns anos, né? Bem no comecinho da caminhada, e eu não tinha dinheiro para pagar, né? E eu falei, meu Deus, né? Mas eu já tinha dado o meu nome ali, e eu vou, né? Eu vou. Fiz as malas, irmãs, me arrumei, e até a tarde não tinha dinheiro, né? E estava longe do pagamento do pai. Aí me lembro que bem no finalzinho da tarde, era quase 6 e pouco, lá minha tia, que hoje já é falecida, foi lá e emprestou para o pai ali um dinheiro de uma prestação dela e disse assim, pague lá para a Sueli viajar, daí no começo do mês você recebe e me devolve o dinheiro, né? Saímos faceirinhos, com as mochilas nas costas. Quando chegamos na igreja lá, o pai foi pagar a inscrição lá e o pastor disse, mas alguém já veio aqui, já pagou a inscrição da Sueli, já faz dias que está paga a inscrição dela, né? Falei, eita Deus, né? E assim, irmãs, foi várias vezes, né? Que às vezes tinha os compromissos, não tinha dinheiro, mas eu arrumava as malas e dizia, eu vou.
E glória a Deus que o Senhor nunca desamparou, irmãos. Nunca. Nunca deixou faltar nada. Né? Já compartilhei aqui com as irmãs. Mesma coisa foi quando foi para ir para o Paraguai. Né? Quando eu falei assim, Senhor, me ajuda eu estudar, eu aprender. E ali, através da fé, o Senhor me ensinou. Fomos lá, pregamos, evangelizamos em espanhol. Isso é o agir de Deus sobrenatural. Só que essas experiências o Senhor quer trazer para todas nós, irmãs. Mas Ele está dizendo para nós essa noite, sai um pouquinho do campo natural, entra no campo espiritual, né? Entra na minha dependência, entra e deixa eu operar, deixa eu fazer. Glória a Deus. Vamos orar, minhas irmãs? Eu vou abrir o chat aqui. Se você tem algum pedido de oração aí, você pode compartilhar aqui para a gente estar orando, né? Que o Senhor vai agir. Não é porque nós estamos aqui no encontro online que o Senhor não vai agir. Não, o Espírito Santo está aqui. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? E o Espírito Santo vai tocar você aí onde você está. Ele vai manifestar da graça, do poder dele, né? Eu não sei o que você precisa nessa noite, né? Talvez está com a sua fé desanimada, né? Talvez está aí angustiado devido aos problemas que você está enfrentando, mas nessa noite, o Senhor trouxe essa palavra sobre esse dom tão maravilhoso, para que a gente possa olhar para o Senhor, buscar da face do Senhor nessa noite. Amém? Se você tiver pedidos de oração, a irmã Luísa já colocou aqui, né? Vamos estar orando nesse momento. Amém? Eu vou desligar aqui a câmera um pouquinho, só para a gente estar orando, para ficarmos mais à vontade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é poderoso. Vai colocando nessa hora o teu coração na presença do Senhor. Vai apresentando ao Senhor o que você nesta noite precisa, né? Aquilo que talvez só você sabe que está passando nessa noite. Talvez um milagre que alguém já disse para você, olha, não tem mais jeito, pela medicina não tem jeito, não tem tratamento, mas hoje você entrou aqui nesse encontro. E o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, está declarando hoje sobre a tua vida que tudo é possível àquele que crê. Então, não fica na palavra do médico, na palavra do homem, não se movimente nas circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é real. Nós cremos na tua presença, nós cremos no teu poder sobrenatural, nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. E eu peço nesta hora, Espírito Santo, começa, Senhor, a visitar as vidas nesta hora, Senhor. Que o teu poder, ó Senhor, comece a ser liberado, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, Pai. Oh, Senhor, eu sei que a fé, Senhor, ela vem pelo ouvir da tua palavra, e nós ouvimos a tua palavra nesta noite, Senhor. Por isso eu começo a clamar nesta hora, Senhor, a ti, dizendo, visita nesta hora. Visita, Senhor, Espírito Santo, cada coração nesta hora. Visita, Senhor, a mente desta mulher, Pai. Visita o coração, Senhor, que às vezes está carregado de dúvidas, de incertezas, talvez de decepções, talvez está cansada de lutar, não ver saída. Talvez nos lábios, Senhor, é só lamento, é só murmuração. Mas visita agora, Espírito Santo, com o teu poder, Pai. Vem arrancando toda dúvida, toda incredulidade, todo medo, Senhor, que comece, Senhor, a ser liberado sobre a vida desta mulher, Senhor, unção de ousadia, de autoridade, Pai, que ela comece nesta hora a profetizar, Senhor, profetizar, assim como o Senhor liberou uma palavra, Senhor, a Ezequiel, no vale daqueles ossos, dizendo, Ezequiel, profetiza, e esses ossos trarão vida novamente, Senhor. Assim, nesta hora, Pai, que a boca dessas mulheres comecem a liberar o milagre do Senhor. Começamos a profetizar
liberar vida, começamos a liberar vida, começamos a liberar cura. Senhor, nós damos uma ordem a todo espírito de enfermidade, a toda doença, cai por terra nesta hora em nome de Jesus Cristo. Toda depressão, toda opressão maligna, todo desânimo, cai por terra nesta hora em nome de Jesus. Pai, eu oro por mulheres nesta hora que estão, Senhor, tentando gerar filhos, mas que pela medicina não podem, pela medicina, Senhor, é impossível, mas nesta hora o Senhor toca no ventre dessa mulher, o Senhor traz cura, fertilidade nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a doenças no sangue, nos nervos, nos ossos, Pai, no cérebro, em nome de Jesus Cristo, cegueira, diabetes, câncer, seja anulado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Está sendo anulado toda palavra de condenação que um dia talvez tenha sido liberado sobre a vida desta mulher. Eu dou uma ordem dizendo, cai por terra. Está amarrado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que essas mulheres sejam livres, Senhor, sejam livres em Ti, que a Tua palavra comece, Senhor, a gerar vida sobre elas, Pai. Visita, Senhor, com o renovo do Senhor esta noite, visita com o renovo, Pai, que essas mulheres comecem a receber o renovo da Tua palavra, que elas comecem a receber o dom da fé, que essas mulheres comecem a exercitar o sobrenatural de Deus. Pai, nós liberamos nesta noite a autoridade dos céus através da Tua palavra, aonde o Senhor diz, e tudo aquilo que pedirem crendo, recebereis. E por isso eu oro por aquilo que esta mulher nesta hora está orando, Pai, que ela seja visitada pelo Teu poder, que portas sejam abertas, que os milagres celestiais comecem a ser derramados. Eu sinto o Espírito Santo visitando mulheres nesta noite, eu sinto cadeias espirituais caindo nesta noite. Receba do Espírito Santo nesta noite. Receba, mulher, o que você veio buscar neste encontro nesta noite. Ele te visita nesta noite. Eleva os teus olhos ao Senhor. Tira os olhos das circunstâncias. Olha no Senhor que diz para você nesta noite: nada é impossível. Creia, creia, creia. Há órgãos nesta noite sendo trocados. Há sangue nesta noite sendo trocado. É Ele que toca em toda célula que estava acometida de câncer. Nesta hora está sendo restaurada pelo poder do sangue de Jesus. Receba nesta noite, mulher. Receba. Receba o toque do Espírito Santo nesta noite, que libera sobre você cura. Marca este dia na tua agenda, dia 29 do mês de maio de 2025, o dia que o Senhor liberou a cura sobre você. Aleluia! Creia, creia em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo nessa hora cada mulher que está aqui nesse encontro, cada família que está aqui, cada igreja, cada ministério nesta hora, que sejam visitados pelo Teu poder. Visita, Senhor, a Terezinha nesta hora, Senhor. Jesus, vem liberando cura do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Nós declaramos esta mulher abençoada para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
Oh, Jesus, eu creio, irmãs, que nessa noite o Espírito Santo visitou a muitas mulheres aí. Amém? Eu não sei o que você estava buscando nesse encontro, mas vai ter testemunho. Amém? Você crê? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Glória a Jesus! Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, irmãs. E que essa palavra fique queimando no teu coração. Quem tiver culto amanhã, vá para o culto queimando em fé. Ative a fé no coração das outras pessoas. Ajude as pessoas da sua igreja. Ajude as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Incendeie a tua igreja, né? Aquilo que nós temos recebido do Senhor é para a gente incendiar, não é só para a gente manter para nós. Quanto mais a gente dá, mais o Senhor acrescenta para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer aí as irmãs que estiveram nos visitando nessa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe aí poderosamente. Tem um nome aqui que eu não consegui ler, que ele está cheio de letrinhas, não sei quem é, mas que Deus abençoe aí cada uma das irmãs que entraram, né? Aqui nessa noite, que ouviram a palavra. Você hoje chegou no lugar certo, na hora certa. Que o Senhor queria falar contigo nessa noite. Amém? Deus abençoe. Pastora Cleide, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na bênção, minhas irmãs, e até semana que vem. Deus abençoe, pastora. Fiquem na paz, irmãs. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.